Olá, a Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o combate à cultura do estupro. Aqui no estúdio, um ato público vai lembrar que esse é um pensamento que precisa ser mudado. E não apenas isso. Infelizmente, ainda faltam políticas públicas para proteger as vítimas e punir os agressores. Também vamos tentar entender o perfil do estuprador e as consequências psicológicas que isso pode causar na mulher. Recentemente, a notícia de um estupro praticado por 33 homens a um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro chamou a atenção e causou comoção, principalmente nas redes sociais. A menina estava alcoolizada e sob efeito de drogas e não tinha condições de reagir à violência a qual foi submetida. Milhares de pessoas foram solidárias e repudiaram o ocorrido. Mas teve gente, muita gente, que demonstrou achar normal ou até usou o comportamento e as roupas da vítima como justificativa para o estupro. Isso reflete uma realidade triste e preocupante. Existe uma tendência da sociedade brasileira em considerar natural o machismo e a violência contra a mulher. Esse é um pensamento que tem que ser modificado. Aqui em Alagoas, um ato será realizado para lembrar que a cultura do estupro precisa ser combatida. Comigo no estúdio está Luciane Araújo, membro do Movimento Mulheres em Luta e organizadora do Ato em Público. Parte dessa sociedade acha normal o estupro? Acha sim. E, infelizmente, é uma parcela gigantesca da população. Assim. Em todos os casos que é do movimento, que vivencia ou traz à tona um ato como esse, é infelizmente comum a gente ter manifestações como a gente viu na internet, questionando, em primeiro lugar, como a menina estava. Se ela estava drogada, que roupa ela estava, onde ela estava. Com o objetivo concretamente de culpá-la. Porque lugar de mulher, pelo menos a mulher na construção moral que a gente tem na sociedade de hoje, não é num bar, não é saindo à noite, não é, enfim, bebendo ou muito menos usando drogas. Essa é o padrão instituído. Então, logo, se ela está em determinada condição, ela é culpada, ela procurou. Mas dentro desse percentual não existe uma população, uma comunidade que está preocupada também com a situação da mulher, onde ela está, com quem ela está, fazendo o quê? Não para justificar, mas para demonstrar que há uma vulnerabilidade muito grande quanto à violência. Não, com certeza, porque a gente parte de uma realidade objetiva que é essa, de machismo brutal, de machismo ao ponto de a gente se perguntar se não vamos ou não vamos a um determinado lugar, porque a gente corre o risco de, no meio do caminho, ser vítima de uma violência, seja roubada, mas principalmente, que é o maior medo das mulheres, em saírem sozinhas, de serem estupradas, de serem agredidas. Então existe, objetivamente, essa compreensão de que, de fato, a gente precisa se preservar, porque nós vivemos numa sociedade doente. Logo, nós não podemos nos colocar em situação de risco a todo custo. Mas, infelizmente, isso é um setor, mas a maioria se utiliza desses argumentos para, no final, colocar a culpa, infelizmente, na mulher. Considerando as condições normais, né, da violência, né, que se instalou no país, considerando a vulnerabilidade, a cultura da criação, né, da sociedade em que o macho manda, enfim, a mulher, ela precisa conhecer tudo isso para não correr riscos desnecessários. Olha, infelizmente, e se a gente for pegar os dados de violência à mulher, seja violência física, seja estupro, todas elas, por exemplo, no caso de estupro, 70% são no ambiente familiar. 70%. Seja de um companheiro, seja de um amigo, independente do que seja. Então, a violência, a brutalidade do que é essa ideologia do machismo, tudo isso que você colocou do lugar da mulher enquanto propriedade do homem ou enquanto objeto sexual, está naturalizado. E está naturalizado nos homens com quem as mulheres têm relação, têm companheiros, entendeu? São companheiras. O número, por exemplo, de assassinato de mulheres também se dá
no ambiente doméstico, se dá pelo companheiro. Então, essa discussão em torno da vulnerabilidade, de a gente não se colocar em determinados espaços, é uma parte, uma parcela, mas isso não justifica muito nada o que é a violência. E ela entendeu? justifica, sim, uma luta que deve ser travada, não? Exato. Por exemplo, a gente poder decidir aonde a gente quer ir é fundamental. Hoje, eu acho, a gente está num momento de um ascenso feminista no campo das ideias muito importantes. Por exemplo, a gente tem meninas novas compreendendo que hoje nós precisamos lutar pelos nossos direitos de ir e vir. Olha como a pauta ainda é muito pequena. Nosso direito de ir e vir, de tomar decisões, de vestir a roupa que a gente quer. Mas esse ascenso traz uma discussão que é isso que a gente vê nas redes sociais. Uma reação gigantesca a uma violência brutal como foi essa, e nos colocando enquanto mulheres que decidem sobre o nosso próprio corpo. Isso é fundamental hoje, porque precisa uma reação. É fundamental essa reação. Não dá para a gente se calar diante de uma naturalização que, em consequência máxima, é o estupro, é o assassinato, mas que em todos os dias passa por todos os âmbitos. Seja a gente ser questionada pelos nossos posicionamentos, porque a gente é mulher. Isso acontece, nossos argumentos são diminuídos, ou numa discussão, muitas vezes quando há uma exaltação, porque muitas vezes a gente precisa gritar para ser ouvida, é diminuída. Como nos afazeres domésticos, a responsabilidade acaba sendo nossa. Sempre nos cuidados, a responsabilidade acaba sendo sempre da mulher. Muitas vezes deixando de ir para o ambiente público trabalhar, porque em primeiro lugar, o lugar dela é cuidadora dos filhos. Então, isso é parte da naturalização do que representa o machismo, do que representa o nosso lugar. Então, esse ascenso é fundamental, assim. Na prática, o movimento Mulheres em Luta organiza um ato público e o que vai pedir essa organização? Então, o ato é por todas nós, contra a cultura do estupro. As principais bandeiras, primeiro tem a ver em discutir abertamente, ir para as ruas e falar que basta, chega dessa violência brutal que a gente sofre todos os dias, mas ao mesmo tempo a gente levanta a bandeira de 1% de investimento, investimento total do PIB, em políticas de combate à violência à mulher. Então, ao mesmo tempo, a gente questiona projetos de leis que acabam reafirmando essa posição. Achamos, por exemplo, extremamente equivocado que foi a aprovação como se é construído da ideologia de gênero, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com discutir a questão do preconceito, de colocar que nós vivemos numa sociedade machista e que as mulheres têm os mesmos direitos. Só discutir isso, assim, nos campos da igualdade é um problema, acaba sendo um problema para não discutir abertamente, para a gente não educar as pessoas que nós todos temos os mesmos direitos, sabe? Então vamos levantar todas essas bandeiras contra a violência, por mais investimento, contra as MPs que estão aí, por exemplo, uma que o Bolsonaro encapou, que foi um ascenso também, do Fora Cunha, que na verdade foi Eduardo Cunha, com relação à APL que criminaliza as mulheres que são vítimas de estupro, tirando todas as condições de que elas possam ser amparadas, enfim. Vamos levantar todas essas bandeiras. Alagoas já teve uma estrutura muito boa, a Delegacia da Mulher, uma assistência pós-ato. Como é que está isso aqui em Alagoas? Então, continua muito precário. Nos últimos anos, a gente teve muitos cortes para a Secretaria de Mulheres Nacional, que é ligada que era ligada antes à Presidência da República. Então, houve cortes sistemáticos. E, diante disso, todos os equipamentos que a Lei da Penha garante, que é isso, delegacia, que é casa-abrigo para mulher, que são hospitais especializados para tratar de violência da mulher, foram por água abaixo. Por exemplo, acompanhamento psicológico. Por exemplo, aqui em Maceió, a gente tem, na verdade, em Alagoas, nós temos 3 delegacias, uma casa-abrigo, que suporta 20 mulheres, vítima de violência, num dado de números, por exemplo, de ocorrência só no estado de Arapiraca, de 5.000 casos.
de ocorrências, de denúncias com relação à agressão e tudo mais. Então, um amparo insignificante. Infelizmente, a lei que a lei da Maria da Penha foi uma vitória, né, no campo das bandeiras que as mulheres levantaram, mas a sua viabilidade prática para impedir o número de violências acabam não ocorrendo. O último dado de 2014 coloca que os índices que se tinha antes da Lei Maria da Penha com os índices que acontecem agora, na prática se equiparam, não mudou, porque a gente não tem uma efetivação dos aparatos que poderiam garantir com que a mulher se sentisse em melhores condições para denunciar. E há quem diga que, ao denunciar, ela não cria a possibilidade da conciliação e um convívio, né, com o agressor. E muitas mulheres não retiraram as suas denúncias, até por conta da obrigatoriedade da não retirada. Mas ela voltou a conviver com o agressor. Sim, infelizmente as condições objetivas das mulheres, que é uma pressão real, por exemplo, as mulheres que mais sofrem violência são mulheres de fato pobres. A questão da naturalização do seu lugar, por exemplo, de não trabalharem, de fato terem que ficar em casa para cuidar dos filhos, acabam fazendo uma armadilha, uma teia, que para a mulher tomar uma decisão de sair desse ambiente extremamente agressor, que pode sofrer violência, por exemplo, todo fim de semana, sabe, todos os dias, é um passo gigante. Primeiro porque ela vai sofrer a pressão das famílias, para dizer, não fica assim, sabe, segura aí. E da decisão, o preconceito, né? E o preconceito. Olha, tipo, essa mulher, para a sociedade, vai sair, vai largar o marido sem condições, né, que se cria de cuidar dos filhos. E é isso, olha, a pressão, a coação social. E depois o olhar da mulher sem marido, né? Que é muito grande ainda. Infelizmente, aqui na cidade a gente vê um reflexo, pelo menos nos setores da juventude, menor disso. Mas no interior isso é brutal. E se ela tem emprego, autonomia, né, tiver uma profissão definida, isso muda, né? Esse preconceito muda muito. Não seria um preconceito social, não é? Seria mais social do que natural. Não, e é social. Tipo, há uma naturalização de tudo isso, mas o nosso comportamento, o nosso olhar para o outro, tudo é construído socialmente. Desde categoricamente lá na religião, na educação, de como nossos pais nos educam, de como minha mãe me educou, para quem eu deveria ser, que eu deveria cozinhar bem, que eu deveria cuidar do meu marido, que o objetivo das nossas vidas é estudar bem, tudo bem, estamos nas universidades, é bom começar a trabalhar porque é a sua independência, mas o objetivo que a gente é construído é para casar e ter filhos. E se a gente decide não ter filhos, nossa, o mundo desaba, porque esse é o nosso lugar social. O ato público é no sábado. É no sábado, no Alagoinhas, concentração às 2h. Queremos chamar todos, assim, vai ser, acho que um momento de confraternização não só de mulheres, mas de homens e mulheres que tem que levantar muito essa bandeira, muito, contra essa violência brutal que nos assola, assim, que nos ataca, porque só junto a gente pode combater também. Nós queremos ganhar os homens para isso. Nós queremos que eles deixem de ser agentes e levantem conosco essa bandeira e que a gente consiga avançar, sabe? Porque, de fato, nós estamos numa sociedade muito brutal para as mulheres, muito doente. Conversamos com a Luciane Araújo, membro do movimento Mulheres em Luta, Alagoas, e organizadora do ato público em marcha que acontece no sábado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o combate à cultura do estupro. Vamos tentar entender quais as consequências psicológicas que isso traz às vítimas e o perfil do agressor.